historicamente, o que é interessante da gente ver hoje é que com essa proposta da reforma psiquiátrica, por mais que ela seja recente, ainda os instrumentos institucionais que estão aí estejam em construção, em avaliação, em adaptação, ao meu ver, é melhor do que aquela internação que se tinha a longo prazo, porque se destituía a subjetividade da pessoa, o poder que ela tinha, então, sobre si mesma e sobre suas escolhas, e a pessoa ficava internada lá por décadas, né? Então, hoje a reforma traz uma nova perspectiva, não acho que ainda seja ideal, né? Porque as famílias ainda têm dificuldade de lidar com essas pessoas no retorno para casa, mas é uma proposta muito mais avançada do que essa exclusão social. Então, vão ter casos de que a pessoa precisa ser internada num momento de crise, né? Que ela não está em condições dela decidir sua internação. A família é leiga na maioria das vezes, né? Então, a família não sabe o que fazer com essa pessoa que está em crise e procura, então, um profissional que seja especializado para dar essa solução, né? E aí cabe, ao meu ver, ao profissional ter a ética, né, de fazer uma avaliação super adequada desse paciente e interná-lo só se for o caso para tempo de estabilização e ver outras medidas para que essa pessoa volte à sua vida o mais breve possível, né? Agora, o critério tem que ser ético e clínico e não financeiro. Nesses momentos é que se pergunta, do que nós estamos falando? De que internamento nós estamos falando? Trabalhar por um CAPS forte, né? Um CAPS 3, que faz parte do modelo substitutivo, que interna numa emergência, para fazer esse trabalho de contenção, né? Eu acredito nesse trabalho. Mas para isso nós vamos ter que trabalhar realmente para que o internamento seja regional, né? Para que esse paciente tenha a garantia de voltar para casa, que se trabalhe com as famílias, né? Porque não adianta, nós temos realmente uma prevenção primária, secundária e terciária. E o que nós estamos fazendo é trabalhando apenas, né, no fim, né, e não na prevenção, no trabalho realmente de dar a essas pessoas condições, né, de que elas tenham uma vida, né, na sua diferença. Porque o que é o transtorno mental, né, se não alguém que tem que ser respeitado na sua diferença? À medida que você tem esses centros de referência, né, que são os CAPS, os CERSANs, que são os centros de referência, as comunidades terapêuticas, nós temos, inclusive, um trabalho, que é um trabalho muito bonito, que são um trabalho nas comunidades terapêuticas, algumas fazendas. Então, essas fazendas, além delas darem essa dimensão de responsabilizar o sujeito, né, porque o sujeito é sempre responsável pelo seu ato. Então foram montadas residências terapêuticas, né, que é uma casa onde essas pessoas serão abrigadas. Claro, sempre com uma intervenção, pelo menos um tipo aí de atendimento, mas não numa privação de liberdade. Nós temos a internação involuntária, que ela sempre existiu, que é a internação que ocorre quando acontece um surto. Então, essa internação ela é importante, porque ela visa conter, né, e às vezes proteger o paciente e o familiar, né, o social. Só que é uma internação que tem que ser de muita curta duração. Ao meu ver, aquelas pessoas que estão super despersonalizadas pelo crack, pelo uso da droga, ponto desumano, eu acho que é uma oportunidade essa internação compulsiva. E aí a pessoa vê depois que não tem uma condição mínima. Então, nós estamos realmente num impasse, e num impasse ético mesmo. Por quê?
Porque a lei da reforma, ela veio justamente para lidar com essa dimensão, que é uma dimensão absolutamente necessária, que é uma dimensão dos direitos humanos mesmo. O internamento, além de uma privação de liberdade, ele não tinha um sucesso em termos de um tratamento como ele preconizava. Pessoas eram abandonadas graças a esse recurso. Fazer uma avaliação adequada e, se for indicado, a internação para que haja uma melhora real, no tempo justamente só o necessário da internação, mas que essa pessoa possa, talvez com medicação que seja ministrada em casa, com encaminhamentos então para as instituições adequadas, né, para os CAPs ou para terapia, enfim, junto com a medicação e acompanhamento e ajuda, apoio à família, o mais breve possível essa pessoa voltar para casa, né, porque historicamente é comprovado isso, a internação nunca foi solução. A gente não gosta, né, de quem não está adequado, de quem não está adaptado, de quem não segue o nosso modelo, a gente exclui. E veja que daí é alguém que tem poder de decisão sobre a vida do outro. E aí está todo o valor da ética, né? Quer dizer, o profissional deve ter muita clareza no diagnóstico e do encaminhamento que ele vai dar para essa pessoa, né? Então, ele não é um objeto, ele é um sujeito, ele deve ser considerado como um sujeito. A família não pode ser responsabilizada porque, na maioria das vezes, ela não sabe o que fazer, ela não sabe como lidar. Mas o profissional sabe e tem a obrigação de saber, e saber encaminhar bem. Né? Tá? A clínica e o hospital psiquiátrico em geral, eles trazem estigma social, né? Eles trazem estigma social e pessoal e familiar. Né? Porque fica localizado, bom, a pessoa, né? É o louco, ele é o problema. Mas a representação social da loucura continua a mesma. O louco como alguém perigoso. Né? E nesse sentido, o internamento é sempre uma noção de proteção. Né? As pessoas têm medo. O limite, a linha que nos separa do doente mental é tão tênue que parece que nós precisamos sustentar uma diferença ou um local sagrado que nos divida entre eles e nós, que é realmente o que nos distingue. Nada.